Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Fábio Câmara, fundador e CEO da F Câmara. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Mátio. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Fábio, o que faz a F Câmara? Matthew, a forma mais fácil de explicar, e se tornou mais fácil agora por causa da inteligência artificial, é que nós somos uma consultoria tech, né, um DNA de tecnologia muito forte, mas que adora fazer transformação digital. Então, todos os projetos que a gente pega, eles vão trazer de alguma sorte uma nova receita digital para a companhia, um novo modelo de negócio que eles não tinham pensado antes, e transformações desse tipo. Sei. Então, você é uma consultoria, eu te procuro para quê? Se eu sou uma empresa, digamos, que tipo de empresa eu te procuro? Vamos pensar no seguinte cenário. Você tem a sua indústria, ou você tem uma empresa de varejo, e você está muito bem estabelecido no mundo físico, no mundo real. Tenho a minha distribuição, eu tenho aqui a confecção dos meus produtos, eu tenho aqui o meu marketing para vender os produtos, mas eu não me sinto exatamente pronto, eu não me sinto ainda ativo nas redes digitais. Tá. Eu não sei vender online, por algum motivo eu não aprendi como é que isso funciona. Esse é um assunto ótimo para a gente tocar junto. E o que você fala para esses clientes? Primeiro, a experimentação, tá? Não existe uma receita de bolo que vai fazer o caminho correto. Sim. Existe sim, poxa, para determinado tipo de cliente, aí você vai determinar qual é a classe do seu cliente, como é que ele interage só com o celular ou interage com outros meios digitais, como é que a gente chega até ele, cria-se um canal, que é um canal que efetivamente alcança uma audiência qualificada, estabelece-se quem é a autoridade para mandar essa mensagem no canal para essa audiência e aí a gente começa a trabalhar as técnicas de conversão de vendas. Certo. E quais são essas técnicas de conversão? Passa o segredo para a gente. Todas são muito boas, tá? A gente vai ter IBM, vai ter Flywheel, vai ter, enfim. Eu gosto muito de trazer a inteligência artificial para o centro desse pensamento, porque agora nós podemos experimentar muito rápido. O que antes, né, fazer testes A/Bs eram semanas, meses, estruturando, criando público e fazendo os testes, hoje a gente pode trazer isso para 4 horas. Como Então, assim? Conta pra gente como funciona isso. Mesmo... Trazendo para 4 horas. Então, eu consigo criar um MVP, né, de uma amostragem de algo. O que é MVP? Mínimo Viable... Isso, Product. Eu consigo criar esse MVP para uma amostragem de exposição de mercado, eu consigo colocar isso em um canal muito rapidamente, eu consigo simular pessoas virtuais acessando e navegando por essa jornada e eu consigo chegar a alguma conclusão dessa experiência, mesmo não tendo tantas pessoas reais, mas tendo ali uma robotização dessa experiência para que a gente simule todos os caminhos que a jornada pode proporcionar para um cliente real no final. Que interessante. Então, você simula a audiência virtual. Sim, simulamos. É isso? É isso mesmo. Falei certo? Falou certíssimo. Simula a audiência virtual. Eu não conhecia isso. E isso funciona. Funciona? Opa, como não funciona? Funciona. E depois você vai, digamos assim, disparar aquela campanha que performou, que deu mais certo. Sim. E confirma. A IA sabe. A IA não sabe tudo, né? Mas ela aprende muito rápido, e esse é o ponto. Né? O ponto é o aprendizado. Inclusive, eu quero dar um conselho prático para quem está pensando em fazer alguma coisa com inteligência artificial. Não procure entender primeiro. Aprenda e viva. Use, pratique, não procure entender. Se você procurar entender, você vai dar viés, você vai fazer perguntas que você já sabe a resposta, você vai induzir, você vai quase que alucinar a IA. Então não faça isso. Aprenda o que é IA ali, ok, faça um letramento. Depois do letramento, viva.
pratique, use, simplesmente use, porque o interessante da inteligência artificial é você fazer perguntas que você não sabe qual vai ser a resposta. Porque se você já sabe, já tem um viés. E aí não é inteligência artificial, é inteligência aumentada. Então, vou dar um exemplo para você muito prático de um projeto que a gente está fazendo agora, um grande projeto. Boa. A gente está fazendo um projeto para estudar o que motiva uma pessoa à principalidade de banking. Ou seja, você hoje provavelmente... Me perdeu no principal... Vamos lá, vou explicar. Você hoje provavelmente tem conta bancária em 3 ou 4 bancos. Tem 3, olha só. A maioria das pessoas tem. Acertou. E aí, qual é o seu banco principal? E por que ele é seu banco principal? Então nós estamos fazendo todo um estudo, simulações, experimentações. Como é que eu trago você para o banco que está me contratando para ser o seu banco principal de banking? Sei. O banco que está te contratando é um dos meus 3. Exatamente. Sei. E ele já entendeu, tá, que não dá mais para ficar nesse jogo de rouba-monte. Você não vai sair dos 3 bancos que você está. Então você vai ter um pouquinho outro. Então, se eu não sou capaz de fazer você desistir da outra instituição financeira que você usa, eu quero ser capaz de influenciar para que você me coloque como seu principal banco. E se você coloca as suas contas comigo, se você coloca a sua experiência de saque comigo, provavelmente eu sou o primeiro que vai transitar o seu dinheiro. E depois você vai pensar em como distribuir para outros, se for o caso. Então, é essa a guerra agora. A guerra que os bancos estão fazendo. E nós estamos trabalhando para ajudar um grande banco tradicional nessa guerra. Sei. E como é que entra IA nisso? Em tudo. Como é que eu simulo a navegação da minha app? Como é que eu faço uma app mais dinâmica? Ou seja, qual é o público-alvo que eu quero atingir? Então, se é um público-alvo classe A, de meia idade para cima, né, acima ali de 45 anos... Eu não, classe A não, classe B, provavelmente. Ele interage com a app de uma forma, ele está muito mais preocupado com segurança, ele está muito mais preocupado de não pegarem ele, sequestrarem ele, fazer alguma coisa errada. Então, assim, tudo isso é o que a gente vai experimentando os cenários conforme jornadas, com hiperpersonalização. Então, o que a IA traz que é fantástico? Eu consigo fazer uma aplicação exclusiva para o Matthew. O Matthew se sente exclusivo na experiência de navegação e uso de uma aplicação. E isso é marketing, então? Também, né? Também, né? É marketing. Também é marketing, mas no meu caso é tecnologia. No meu caso é inteligência artificial. Eu não vou proporcionar para você uma campanha, eu vou proporcionar para você a experiência de utilização das ferramentas. Que interessante. Fábio, conta um pouco do livro. Esse livro aqui, ele tem uma característica... Esse é o primeiro livro? Não. Eu já escrevi um monte de livros. Um monte de livros? Um monte. Eu acho que eu tenho 19 livros escritos. Opa! Os 17 primeiros, eles foram muito de bits e bytes, né? Eu sou um cara de tecnologia. Sim. Por que o nome da empresa se chama F-Câmara, né? E aí, como marketing, um puxão de orelha aqui e um brinde à falta de criatividade. Porque eu já tinha escrito 17 livros quando eu comecei a empresa. Eu disse, vou pegar carona aqui, vai ser econômico de algum jeito. Mas esse livro aqui é uma inspiração que vem um pouco da sua terra, ela é norte-americana. Porque nos Estados Unidos é muito comum você ter mentores, você ter pessoas disponíveis para trocar, conselheiros, experiências assim, sabe? Eu fui em 2003, olha quanto tempo atrás, eu fui em 2003 num evento em São Francisco, e era um evento de startups e tal. Eu não era exatamente uma startup, mas eu pedi para ter uma mentoria. E aí o cara fez uma breve anamnese ali, algumas perguntas do que eu planejava, o que eu sonhava e tal, qual era o produto, e trouxe para mim um senhor assim super experiente, que me deu uma série de conselhos. E aquilo foi muito rico, foi muito válido para mim. E eu fiquei me questionando, por que não temos isso no Brasil? Por que o empreendedor, o empresário brasileiro é tão solitário? Por que ele não consegue dividir? Por que ele não tem essa estrutura de conselho, essa estrutura de mentoria, mas uma estrutura real, uma estrutura de pessoas que fazem, né? Não influenciadores que não fizeram. Então, é importante essa instrução do modelo cognitivo.
primeiro aprende, depois faz, pratica, vive, depois entende e só depois disso você ensina. Então tem que tomar cuidado para você não pegar uma pessoa que aprendeu e quer ensinar sem passar por essa, vamos chamar assim, por essa fase histórica que é importante passar. E aí o livro é uma provocação sobre isso, sobre tudo aquilo que eu fui aprendendo com pessoas contratadas, com pessoas inusitadas, com coisas que foram práticas no modelo administrativo, no modelo econômico, no modelo de marketing que eu coloquei dentro da nossa companhia. Então, não é uma biografia, é um livro prático para ensinar as pessoas como é que é empreender com esses toques. O livro é seu. Muito obrigado, viu? Depois eu vou pedir para você assinar, mas não agora, depois da entrevista. O Fábio, conta pra gente um pouco da sua carreira. Como que você chegou nisso? Quando fundou a empresa? Trabalhou em lugares antes? Naturalmente trabalhei em vários lugares. A minha idade já declara um pouco sobre isso. Mas eu acho que o mais importante aqui, né, é a gente entender a construção de uma jornada baseada em não tenho todas as possibilidades, não tenho todas as oportunidades, mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. E a gente continua nessa toada. Então, eu nasci numa família muito desorganizada, muito pobre, sem pai, criados apenas pela mãe, e todas as confusões assim que são típicas de famílias brasileiras, né, de classe baixa, talvez não naturalmente famílias norte-americanas são assim. E dentro dessa falta, né, de oportunidades, eu fui criando ali as minhas aptidões de me comunicar melhor, de aprender a vender, de gostar de estudar, que ninguém ensinava ninguém a estudar, né? De aprender a escutar também, que ninguém aprende a escutar, não existe nenhuma faculdade que ensina as pessoas a escutar. E nessa construção, eu fui chegando em oportunidades e foram curiosas. Eu fui trabalhar numa estatal, que era uma estatal de telecomunicações, no Nordeste do Brasil. A Telebahia. Você é de onde? Eu sou carioca. Tá. Eu nasci no Espírito Santo, mas com 1 ano de idade já fui criado no Rio de Janeiro até os 22. E você está em São Paulo agora? Estou em São Paulo há 22 anos. Tá bom. Okay. Tá? E o que aconteceu? Chegando nessa estatal, eu era muito especialista numa ferramenta. E as pessoas me entrevistaram, as pessoas fizeram testes práticos, me disseram, olha, você é a pessoa ideal para trabalhar com a gente, uma tecnologia de ponta, você gosta disso, você está contratado. Me apresenta qual é o seu canudo. Como assim canudo? Não, eu não tenho nível superior. Mas como você não tem nível superior? Eu não tive condições de pagar ainda, eu estou construindo a minha carreira. Ah, tá bom, peraí. Aí foram, tal, não sei o quê, 2 dias depois eles me ligaram. Olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Tá bom, começa pela ruim. Né, a ruim é que você não pode ser contratado como funcionário, você vai ser contratado como consultor. E disse, não me parece tão ruim. E qual é a boa? A boa é que você vai ganhar mais. Poxa, então foi só boa. Não, mas olha só, você não tem estabilidade, né? Se tiver algum corte e tal, você pode ser desligado. Como funcionário, você teria. Não estou procurando isso. Estou procurando fazer a construção da minha carreira. Então, perfeito, estou dentro. Sim. Da mesma sorte, eu vim para cá, para São Paulo, e sonhava em trabalhar numa multinacional muito famosa, que é a principal do mercado de software do mundo, que é a Microsoft. E aí eu ficava ali, tentava fazer a prova, fazia não sei o que, era entrevista e tal, mas eu não tinha, né, nem inglês fluente, eu não tinha bons cursos, eu não tinha nada disso. Eu disse, poxa, eu tenho que ter um atalho. Então eu percebi que existiam, e acho que existem até hoje, certificações exclusivas da Microsoft, que me davam ali uma credencial de eu ser reconhecido pela própria Microsoft como um especialista nas suas ferramentas. Cada uma dessas provas custava $100 na época, mais ou menos, 100, $150. Sim. Eu simplesmente fiz uma campanha. Eu vou fazer uma prova por mês. E comecei. Juntar dinheiro, fazia prova. Juntar dinheiro, fazia prova. Naturalmente perdi algumas, não passei em todas de primeira e tal, mas só que no curso ali de 2, quase 3 anos, eu me tornei a 3ª pessoa mais certificada do planeta. Que sensacional. E aí a Microsoft olhou e disse, bom, tá bom, né? Tá bom, né? Vem trabalhar agora. Vem trabalhar com a gente. E o que você foi fazer lá? Eu fui ser evangelista, tá? Eu era
trabalhava num departamento chamado DPE, Departamento de Plataforma e Evangelismo, e metade do meu salário era pago pelo pessoal de produto, porque eu tinha que falar bem dos produtos da Microsoft, principalmente dos produtos de desenvolvimento. A outra metade do meu salário era pago pelo pessoal do suporte, porque eu difundindo informações, escrevendo, fazendo palestras, as pessoas entendiam e não ligavam para o suporte. Sim. Isso liberava o suporte e ali tinha dinheiro na mesa. Sim. Então, eu aprendi muito rápido qual era a regra do jogo para me desenvolver dentro da companhia e fui fazendo o meu trabalho. Só que aí aconteceu uma coisa muito inusitada. Eu tive uma gravidez não exatamente planejada, né, com uma pessoa que era minha namorada na época. Começamos ali a todas as responsabilidades e no percurso dos primeiros 2, 3 anos, nós descobrimos que meu filho tinha um problema. E como todo pai que ama o filho, e primeiro filho então, e tal, eu fiquei desesperado para curá-lo, desesperado. Eu comecei a procurar médico A, procura médico B, procura pajé, procura curandeiro, procura o que tiver. E fiquei endividado, muito endividado. Com base na responsabilidade de honrar as dívidas que eu estava me metendo e como é que eu ia sair daquilo, eu meio que comecei a fazer algumas coisas por fora. Né? Eu dava aula à noite, eu dava pequenas consultorias no final de semana e assim foi nascendo a F-Câmara. Era uma forma de eu conseguir uma renda extra para que eu conseguisse pagar aquelas dívidas, porque eu não podia simplesmente chegar para o meu chefe e dizer, olha, me dá um aumento porque eu estou com um filho doente e preciso curá-lo. Não faz sentido, ainda mais numa empresa, né, que eu era tão distante de um corpo de comando, nem conhecia o Bill Gates. Chegou um momento na história que eu comecei a perceber que eu estava ganhando mais grana e mais oportunidades por fora do que por dentro. Sim. E aí eu comecei aquela crise, né? Poxa, e aí? Né? Saio ou não saio? Vou ou não vou? Até o dia que eu falei, agora eu vou. Agora está na hora de começar a companhia de fato. E seu filho está bem? Meu filho está bem, ele é autista. Graças a Deus. Ele é autismo, né? Então não tem exatamente ali o que fazer para curá-lo. Né? Eu tive que elaborar ali umas certas consciências sobre o caso dele, mas ele está ótimo hoje, super desenvolvido e a gente investe bastante nele ainda. Que legal. Conta dos seus livros. Você tem 19 livros, é isso? 19 livros, eu perco as contas de vez em quando. Sim. Mas muitos desses livros foram produzidos na época que eu estava na Microsoft, porque eram que me credenciavam, né, para ser esse divulgador de produtos, esse agente que evita que as pessoas telefonem para o suporte. Então, são livros que tratam como você usar ferramentas Microsoft, usar linguagens de desenvolvimento dentro das ferramentas Microsoft. Sim. Eu acho que o primeiro livro assim mais romance, né, é esse, porque esse livro ele é uma paixão. Ele vem de um modelo completamente indutivo, tá? Aquele processo cognitivo, dedutivo, indutivo. Na dedução, você pega ali os particulares e associa uma teoria existente. Na indução, você pega os particulares e você formula uma nova hipótese. Então, esse livro é uma nova hipótese total. Eu não fiz pesquisa para escrever. Eu escrevi em flow. Eu acordava 5 horas da manhã, tranquilamente, sem despertador. Naturalmente, eu não tinha bebido vinho no dia anterior, sabe? Eu estava bem, tinha dormido legal, mas acordava em flow. Ia para o meu escritório de casa, começava a digitar e o texto ia saindo, os assuntos iam se complementando. E aí, quando eu vi, o livro estava pronto e eu tinha que mandar para uma editora. E a editora que veio assim, disse, cara, coloca alguma referência, vai, de onde você tirou essas ideias, porque não dá para fazer um livro sem nenhuma referência. Então, as pesquisas foram feitas pós-livro. Sim. No momento da confecção, não. Sim. E já vendeu 5.800 exemplares, é isso? Sim, a avaliação tá legal. Assim, hoje o mercado é muito pulverizado, né? Você tem uma centralização ali na Amazon, que vende bem, e aí você vai ter livrarias físicas, livrarias virtuais, que também fazem essa distribuição, mas a gente já imprimiu cerca de 7.000 livros, e aí pelo controle do nosso estoque, a gente presume que já vendeu 5.800. Ô, Fábio, que dicas você daria para quem está estudando hoje na faculdade? Olha, as pessoas estão muito preparadas, tá? As faculdades estão no melhor nível assim que eu já vi, de atualização tecnológica, de conexão com o mercado, de parceria com o mercado.
Só que você precisa, mais uma vez, vamos pensar nessas fases da história, dessa construção, dessa inteligência profissional, desse modelo cognitivo. Você precisa, depois de aprender, praticar, usar. Então, eu quero recuperar uma coisa que se perdeu na pandemia. Já estava ficando mais fraco e na pandemia praticamente enfraqueceu, que é o estágio. O estágio é muito importante para todos os alunos, porque é ali que vai proporcionar a vivência prática. É ali que você vai entender de fato aquilo que o professor acabou de ensinar. Porque se você não usa aquilo que você acabou de aprender, você não entende. E se você não entende, depois esvazia, sai da memória, vira um conhecimento no vazio. Então, é importante, né, todas as empresas e todas as universidades voltarem a se conectar e estimularem o estágio. Perfeito. Mais alguma coisa, Fábio? Estou muito satisfeito com a conversa. Eu também. Muito obrigado, viu? Obrigado, Matthew.